considerando então que o comportamento do consumidor leva em conta, além do preço do produto, da necessidade que ele tem de ter aquele produto e da utilidade que aquele produto tem para ele, né, o produto ou uma cesta de produtos, ele ainda leva em consideração outra questão muito importante, que é a questão da restrição orçamentária. O comportamento do consumidor não é determinado apenas pelas suas preferências. As restrições orçamentárias também limitam a capacidade do indivíduo de consumir, tendo em vista os preços que ele deve pagar por diversas mercadorias e serviços. Então nós temos uma linha, graficamente falando, que representa a linha do orçamento. A linha do orçamento indica todas as combinações de duas mercadorias para as quais o total de dinheiro do consumidor é gasto. É igual à renda, aliás, total de dinheiro do consumidor gasto é igual à renda total desse consumidor. É como se o consumidor pegasse todo o seu dinheiro e gastasse todo o dinheiro em duas mercadorias. Isso é para simplificar, tá? No geral, o consumidor faz isso com uma infinidade aí de mercadorias. Então, a linha do orçamento nós vamos considerar assim, seja a quantidade adquirida de alimentos e V, a quantidade adquirida de vestuário. O preço do alimento é igual ao PA e o preço do vestuário é igual ao PV. Então, o preço do alimento PA, o preço do vestuário PV. Logo, o PA, o preço de A, vezes a quantidade de alimentos, é igual à quantidade de dinheiro gasto com alimentos. Correto? O preço do alimento vezes a quantidade de alimento comprado é a quantidade de dinheiro gasto com alimento. O preço de vestuário vezes a quantidade de vestuário adquirida é igual à quantidade de dinheiro gasto com o vestuário. A linha do orçamento, então, ela pode ser escrita como o preço do vestuário mais a quantidade de... Aliás, o preço do alimento mais a quantidade de alimento adquirida, mais o preço do vestuário vezes a quantidade de vestuário adquirido. Então, nós vamos ter o valor total da renda ou do gasto desse consumidor. Então, como se ele pegasse toda a sua renda e gastasse em vestuário e alimento, seria então essa combinação, o valor de cada um multiplicado pelas quantidades adquiridas de cada um, que daria o total do orçamento desse consumidor. Imaginando a seguinte situação, nós temos aqui 5 cestas de mercado, cesta A, B, D, E e G. A cesta de alimentação A contém nenhuma unidade de alimento, contém 40 unidades de vestuário e, de acordo com a função aqui, que vai nos dar a função do orçamento, o preço do alimento mais vezes a quantidade de alimento adquirida, mais o preço do vestuário mais a quantidade de vestuário adquirida, sendo que o preço de alimento é igual a 1 e o preço do vestuário é igual a 2. Então aqui nós teríamos no A o preço do vestuário, aliás, o preço do alimento é 1. Só que a quantidade de alimento adquirida aqui é igual a 0. Então nós não vamos ter gasto nenhum com alimento, já que nós não vamos comprar nada, certo? Com relação ao vestuário, o preço do vestuário de cada peça seria 2 e a quantidade adquirida aqui de 40. Ou seja, preço 2, quantidade 40, 2 vezes 40 igual a 80. Então, a cesta A, o consumidor pegaria toda a sua renda, todo o seu orçamento e gastaria em vestuário, não compraria alimentos. Significa que o orçamento desse consumidor, já que ele gastou tudo, o orçamento desse consumidor é de 80. Se a gente partir então para a cesta B, 20 unidades de alimento mais 30 unidades de vestuário, vai dar então o total do orçamento desse indivíduo, que é de 80. Na cesta D, ele já consegue comprar 40 unidades de alimento, só que só 20 unidades de vestuário, com o mesmo orçamento. Na cesta E, mantendo o orçamento de 80, ele consegue comprar então 60 unidades de alimentos e 10 unidades de vestuário. E na cesta G, ele não compra nada de vestuário, contudo ele compra os 80
unidades monetárias dele aqui em alimento, ok? A partir desses dados aí do exemplo, nós temos a seguinte situação. Um gráfico onde nós temos aqui as quantidades de vestuário, aqui a quantidade de alimento, supondo então, como foi dito anteriormente, que o preço do vestuário seja 2, o preço do alimento seja 1 e que o orçamento dessa pessoa seja de 80, nós temos então a seguinte situação. Com R$80, ele consegue comprar a cesta A, B, D, E e G, considerando as quantidades e os preços de cada um dos dois produtos aqui adquiridos. Se ele compra os R$80 em alimentos, em vestuário, ele não vai comprar nada de alimentos. Se ele compra todos os R$80 em alimento, ele não consegue comprar nada de vestuário. Na cesta A e G, então, ele tem que optar ou alimento ou vestuário. Na cesta B, D e E, ele já consegue fazer cestas com composições dos dois itens, né? Quantidades maiores e menores de cada um, dependendo aí do preço deles e aquilo que para ele é melhor, mais agradável, traz mais utilidade, vamos dizer assim. Então, nós temos que a linha do orçamento, representada por A mais 2 vezes B, que é igual a 80. O orçamento desse cidadão é de R$80, se a gente trazer para a moeda brasileira aí, só para exemplificar. E aí nós temos que a inclinação, que seria a variação de vestuário, quantidade de vestuário adquirido, dividido pela variação da quantidade de alimentos, é igual a menos meio. Ou seja, menos o preço de A dividido pelo preço de V. O preço de A é quanto? 1. O preço de alimento é igual a 1. O preço do vestuário é igual a 2, que nos dá então uma inclinação da curva aqui de 0,5. Exatamente essa inclinação que vai nos trazer aqui, ó. Daqui para cá, ele conseguiu, da cesta B para a cesta D, ele consumia na cesta B 30 unidades de vestuário, 20 unidades de alimento. Na cesta D, caiu aqui, ó, de 30, caiu para 20, ou seja, variou em 10 negativos, para ele poder aumentar aqui 20 unidades consumidas de alimento. Então, diminuiu 10 unidades de vestuário para ele conseguir comprar 20 unidades de alimentos. À medida que a cesta consumida se move ao longo da linha do orçamento, a partir do intercepto, o consumidor gasta menos com uma mercadoria e mais com a outra. A inclinação da linha mede o custo relativo de vestuário e alimentação. A inclinação é igual à razão dos preços das duas mercadorias com o sinal negativo. A inclinação da linha do orçamento indica a proporção segundo a qual pode-se substituir uma mercadoria pela outra sem alteração na quantidade de dinheiro gasto. O intercepto vertical, que seria a renda dividido pelo preço do vestuário, indica a quantidade máxima de vestuário que pode ser comprado com a renda. Nesse caso ali, como o preço do vestuário era de 2 e a renda do consumidor era 80, ele pode comprar então no máximo 40 unidades de vestuário, se ele não comprar nada de alimento. O intercepto horizontal, ele indica a quantidade máxima de alimentos que pode ser comprado com a mesma renda de 80. E nesse caso, como o alimento tem um preço de R$1, ele consegue então comprar 80 unidades de alimento com os R$80. Só que ele não consegue comprar, nesse caso, nenhuma quantidade de vestuário. Os efeitos das modificações na renda e nos preços. Quando acontece então modificação na renda? Porque ali a gente tinha o seguinte, a renda do consumidor era 80, ok? Mas e se essa renda aumentasse ou diminuísse? Afetaria o consumo dessa pessoa, concorda? Então, por exemplo, um aumento na renda causa um deslocamento paralelo da linha do orçamento para a direita, mantido os preços dos produtos constantes. Ao contrário, então,
Uma redução na renda causa o deslocamento paralelo da linha do orçamento para a esquerda, mantidos os preços das mercadorias constantes. Ou seja, se o consumidor ganhar mais, ele vai conseguir comprar tanto mais alimento quanto mais vestuário. Então, a linha inicialmente passa para a direita. Se o consumidor passar a ganhar menos e os produtos continuarem com os mesmos preços, ele vai conseguir comprar menos alimentos e também menos vestuário. Então, aquela linha do orçamento vai para a esquerda, representando um orçamento menor. Então, nós teremos a seguinte situação: efeito de uma modificação da renda sobre a linha do orçamento. Supondo que aqui nós teríamos uma linha de orçamento 1, onde a renda desse consumidor é igual a 80. Caso aconteça um aumento da renda, a linha se desloca para a direita. E aqui nós temos uma linha 2, né, L2, igual a 160. Vamos supor que ele ganhava 80 e o salário dele dobrou para 160 reais. Então, essa linha se desloca para a direita, proporcionando para esse consumidor a capacidade de comprar mais quantidade de produtos, tanto de vestuário quanto de alimentos. Já uma redução da renda desloca então essa linha do orçamento para a esquerda. Supondo aqui no exemplo que essa renda caia de 80 para 40, ou seja, caia a metade, esse consumidor também vai conseguir comprar uma quantidade bem menor aí de preço, aliás, de produtos, mantendo os preços desses produtos. Mas se por acaso a modificação for na renda e também no preço do produto, certo? Então nós temos uma situação onde o preço do produto permanece constante e a renda varia, né, aumenta ou diminui, mas também pode acontecer a situação em que muda tanto o preço dos produtos quanto a renda do consumidor. Pode ser que o preço aumente e a renda do consumidor caia, pode ser que o preço aumenta e a renda também aumenta, pode ser que o preço dos produtos diminua e a renda do consumidor aumenta, pode ser que o preço dos produtos diminua e a renda do consumidor também diminua. Tudo isso vai influenciar na quantidade de produtos que esse consumidor consegue adquirir devido à sua restrição orçamentária. Então, nesse primeiro exemplo, se o preço de uma mercadoria aumenta, a linha do orçamento sofre uma rotação para a esquerda em torno do intercepto da outra mercadoria. Agora a gente vai ver isso. Se o preço de uma mercadoria diminui, a linha do orçamento sofre uma rotação para a direita em torno do intercepto da outra mercadoria. Então, nós temos a seguinte situação. Efeito de modificação no preço sobre a linha do orçamento. Supondo a linha L1, aonde o orçamento, a renda da pessoa aqui é de 80, e o preço aqui, lembra que o preço de alimento era igual a 1? Então vamos imaginar que o preço do alimento caia de R$1 para 50 centavos. Então uma redução do preço de alimento para 50 centavos muda a inclinação da linha do orçamento e causa sua rotação para a direita. Olha que nesse caso foi só o preço do alimento, que era de 1, que caiu para 50 centavos. Então, com a mesma renda, que era de 80, esse consumidor vai conseguir comprar uma quantidade maior de alimentos se ele gastar tudo com alimentos, concorda? A R$1 ele consegue comprar 80 quantidades de alimentos, 80 unidades, porque a renda dele é de R$80. Mantendo a renda de R$80, mas se o preço desse produto cai pela metade, ele gasta toda a sua renda nesse produto, ele consegue então comprar o dobro, já que o preço desse produto caiu pela metade. Caso aconteça um aumento no preço do alimento de R$1 passe a custar R$2, então a inclinação da linha do orçamento é modificada e causa sua rotação para a esquerda, indicando que com o preço agora que é o dobro do anterior, né, que de 1 foi para 2, esse consumidor conseguirá comprar menos quantidades desse produto, no caso o alimento. Se ele gastar só com o alimento, com esse preço de alimento custando R$2, antes ele comprava 80 unidades, agora ele só consegue comprar 40 unidades gastando todo o seu orçamento, porque o orçamento é de 80, se ele gasta todo em alimento e o alimento subiu de preço,
ele vai conseguir comprar agora só 40 unidades desse alimento. Se os preços de ambas as mercadorias aumentam, mas a razão entre os dois preços permanece inalterada, a inclinação do orçamento não muda. Entretanto, a linha do orçamento sofrerá um deslocamento paralelo para a esquerda. Se os preços de ambas as mercadorias diminuem, mas a razão entre os dois preços permanece inalterada, a inclinação da linha do orçamento não muda. Entretanto, a linha do orçamento sofrerá um deslocamento paralelo para a direita. Os consumidores escolhem uma combinação de mercadoria que maximiza sua satisfação, dado o orçamento limitado que eles dispõem. Então, o consumidor vai levar em consideração tudo isso. E, por fim, levar em consideração a sua restrição orçamentária e, a partir daí, poder fazer as suas escolhas, aquelas escolhas que maximizam ali a sua utilidade daquele produto que ele quer adquirir. A próxima etapa a gente vai falar então da escolha por parte do consumidor.